Um dos meus sonhos, né, na maternidade sempre foi amamentar. Eu achava lindo. Aquela cena de novela, sabe? A mãe plena, sorrindo pro seu bebê, mamando tranquilo, com a bochechinha rosada. E eu não tive medo de amamentar durante a gestação. Eu sabia que ia ser desafiador, mas eu tinha certeza que ia dar certo. Procurei ajuda, né? Já durante a gestação, para me informar mais, mas o tombo foi grande, viu? Eu aprendi que depois que a Júlia nasceu, eu vi que a prática é totalmente diferente da teoria. Mas é importante lembrar, você, que esse é o meu relato, que pode ser sim que a sua amamentação seja como uma novela. E eu torço muito para que seja, né? Acho que quanto mais informação a gente tiver, maior a chance de dar certo. Mas para você que já enfrentou alguma dificuldade com a amamentação, vem comigo que hoje tem história. Sendo obstetra, como eu tenho muito contato com as mães recém-paridas, né, com todo esse universo, eu tenho contato sim com muitos profissionais fantásticos aqui da região e eu sabia exatamente quem eu queria muito ali do meu lado para, né, passar por essa experiência da maneira mais tranquila possível. Então, eu procurei a Michele, eu procurei ela tarde, tá? Eu procurei com 34 semanas, mas eu sempre oriento as pacientes para procurarem antes, porque a gente nunca sabe quando o bebezinho vai querer nascer, né? Se a gente for falar de momento certo para procurar ajuda, é o que eu falei, deu sinal, deu teste positivo de gestação, a gente já vai atrás de informação. Porque ali você vai começar a construir desde o início o seu processo. A gente não tem um bebê na gestação, quando a gente está gerando, o bebê está dentro da barriga ainda, mas a gente tem o corpo da mulher, a gente tem as particularidades dessa mãe, então se traça ali um perfil individualizado mesmo para ela saber como utilizar o peito muitas vezes como instrumento, porque isso nunca foi nos ensinado. Então, quando ela sabe como conduzir isso, ela sabe o momento certo de que está errado, o momento certo de procurar ajuda e o momento certo de buscar amparo realmente das decisões. E envolver a família nesse processo é fundamental. Então, eu acabei deixando para a última hora, mas eu oriento que procure antes, com umas 25 semanas mais ou menos. E a consulta foi maravilhosa, assim, foram acho que 2 horas de consulta. Eu e meu marido aprendemos demais. Ela explica de maneira tão calma, tão paciente, coisas que mesmo eu que tenho mais convívio, né, com mulheres que estão passando por esse período, coisas que eu não sabia. Então, os jeitos diferentes que eu podia amamentar, como que era realizada a ordenha, o armazenamento, até toda a rotina, né, depois do parto, como seria ali no centro cirúrgico com meu marido. Então, a consulta foi fantástica, a gente saiu de lá aprendendo muito e eu fiquei muito animada. Então, nessas primeiras horas ali dessa mulher que se preparou desde o processo de gestação e ela recebe o bebê ainda lá no centro cirúrgico, a gente chama esse momento de hora dourada. Esse momento seria um divisor de águas muito grande na recepção da SRN, porque esse recém-nascido, ele está ativo, ele está muito aberto ao processo de sucção. Então, é como se a gente mostrasse para ele ali o real caminho das pedras, e teria um entrosamento melhor entre esse bebê e essa mãe já imediatamente após o parto. O único problema que a gente encontra muitas vezes é que essa hora dourada muitas vezes não é feita, porque às vezes no processo ali de centro cirúrgico, com toda a rotina que se tem das maternidades, esse momento acaba sendo deixado de lado, o que dificulta ainda mais essas primeiras horas do bebê e da mãe. Na amamentação, assim, os principais desafios que eu vejo hoje, o principal deles seria a desinformação e outra, a pressão mesmo que essa mulher sente em relação à sociedade. Porque é considerada a amamentação um ato assim, instintivo, que seria o bebê só nascer, vir para o peito e mamar. Então a mulher ela cresce com essa visão de que é um processo que é natural e que o bebê vai chegar e ela vai pôr no peito e ela vai conseguir. E não só mesmo essa mulher, mas como a família dessa mulher. E aí, hoje, como a gente tem muita informação em relação a isso, tudo parece muito prático. E aí o desafio vem a hora da chegada desse bebê, porque a gente vê que de prático não existe nada.
Daí, quando a Júlia nasceu, né, eu tive a Golden Hour. Graças a Deus eu tive essa oportunidade, então a pediatra da Júlia ficou 1 hora ali comigo, logo que ela nasceu, já colocou no peito. E quando ela foi pro peito e começou a mamar, eu falei, pronto, vai ser sucesso, vai ser super tranquilo, não tá doendo nada, ela tá mamando bem ali na sala de cirurgia, né? E as horas foram passando e eu vi que não era exatamente isso. Muitas questões são relacionadas a essa primeira pega ou esse início da amamentação mesmo. Então, algumas causas são mecânicas mesmo em relação à anatomia da mãe, outras em relação à anatomia do bebê. Às vezes o bebê ele nasce, né, com algum freio oral, algum freio lingual que está dificultando ali o processo. Mas grande maioria das vezes o que mais dificulta é a falta de informação, tá? Porque o que acontece é que você busca muitos problemas e às vezes o que seria mais simples ali não é visto, que é realmente a mãe e o bebê. Logo ali na sala de parto já machucou um pouco, né? Eu já tive uma fissura. Então, no outro dia, de manhã cedinho, eu mandei uma mensagem para a Michele, falando, olha, eu vou precisar da sua ajuda. E ela foi maravilhosa, né? Foi ali no hospital nos ajudar e eu já tinha fissuras. Ela ficou mais 2 horas observando a pega, me ensinando como é que eu fazia a massagem, me orientando, porque mesmo estando recente, ainda doía bastante, né? Já doía bastante. Quando a gente fala de dor no início da amamentação, por muitos anos isso foi normalizado. Ah, é normal, vai doer mesmo, o bebê vai mamar e vai doer um pouco, e você vai acostumar e vai passar. Mas não é normal sentir dor no começo da amamentação. A dor que se prolonga, ela está totalmente relacionada à pega inadequada do bebê. Um desconforto inicial é normal essa mulher ter. Até porque, gente, vamos pensar que esse mamilo dentro da boca do bebê, ele aumenta até em 3 vezes o tamanho. Então, um desconforto inicial ali é natural essa mulher sentir, mas entra realmente como um desconforto, um ardor, um incômodo. Agora, um peito que se fere, que faz uma lesão, que sangra, isso não deve ser normalizado. Isso realmente é falta ali de uma visão profissional do que está acontecendo. E essa mulher ela precisa realmente estar amparada por uma informação pertinente a essa amamentação, com realmente uma ajuda especializada, que às vezes isso é deixado de lado. Ah, o bebê tá mamando, tá pegando no peito, não, tá certo, tá correto, mas a mulher continua sentindo dor, então isso até deve seguir como um sinal de alerta. Não é normal você continuar sentindo dor ao longo da amamentação. A amamentação, ela pode ser desafiadora no início, mas ela vai melhorando e ela vai ficando cada vez mais leve no processo. Na minha cabeça, era o maior problema que eu poderia passar durante a amamentação, que era a fissura. E eu sabia que conforme ela fosse cicatrizando, a amamentação ia fluir, né? Eu falei, não, daqui a pouco vem a pojadura, né, que é a descida do leite, ela vai pegar super bem e lê do engano, não foi exatamente assim que funcionou. Mas mesmo com as orientações, né, por isso que eu fico pensando como é importante ter um profissional da área para te orientar e para acompanhar, porque mesmo com todas as orientações, mesmo tendo feito a consulta antes da Júlia nascer, foi muito difícil para mim amamentar. Então, as fissuras doíam muito, mesmo fazendo laser, fazendo todas as manobras, fazendo compressa. Eu lembro que quando a Júlia chorava de fome, eu chorava junto, porque eu sabia que ia doer. E quem amamenta em livre demanda sabe que não tem descanso, né? Principalmente ali no começo, a hora que o bebezinho quer, você tem que estar ali disponível. E eu falava, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer agora? Eu vou dar um peito primeiro, vou poupar o outro para ver se ele consegue cicatrizar um pouquinho. E sem o apoio da minha família, do meu marido, que foi maravilhoso durante todo o período, eu acho que eu teria desistido já na primeira semana. E envolver a família nesse processo é fundamental. Então, desde o pré-natal, quando essa mulher ela realmente envolve ali o parceiro, a avó, ela está colocando todo mundo a favor dela, ela está construindo a rede de apoio. Que é muito lindo a gente falar sobre rede de apoio, mas muitas famílias não sabem como ser o apoio no pós-parto. Então, a gente pensa em apoio, um apoio que é construído, o que você pode fazer para me ajudar.
e às vezes isso tem que ser passado. Então, o meu ver às vezes não é o ver do outro. Por isso que rede de apoio é construída e isso tudo já se inicia na gestação. E eu estava pensando, olha, já vai cicatrizar, a amamentação vai fluir super bem, só que a Júlia não estava ganhando peso. Na verdade, ela estava perdendo mais peso do que o esperado, porque a gente sabe que no início é comum, né, que os bebês percam um pouquinho do peso, mas sempre acompanhados pelo pediatra, né, isso é importante. E ela não ganhava peso de jeito nenhum. Teve um dia que eu acho que ela ficou 8 horas ali mamando e eu tirava do peito, ela chorava e ainda machucando e eu não sabia mais o que fazer. Daí chamei a Michele de novo, ela me orientou como é que eu fazia a ordenha e eu nunca vou esquecer dessa frase que ela me falou, porque eu lembro que quando eu ordenhava, vinha muito sentimento de frustração, porque saía tipo assim, 5, 10 ml de cada peito. E ela falava assim pra mim, Isabela, extração não mede produção. A gente tem que entender que a produção de leite, ela vai funcionar de acordo com a demanda do bebê. Isso é um princípio simples. Existem outros problemas que podem estar impactando, mas a gente sempre vai começar por aquela dinâmica de fábrica e estoque. Se o bebê está mamando, ele está fazendo a fábrica funcionar. Então, essa fábrica vai continuar produzindo uma demanda. Se o meu bebê vem de uma maneira que ele não tem uma sucção eficiente, afinal, não é só encaixar o bebê no peito como a gente imagina, então ele não está tendo uma efetividade de mamada e nessa fábrica ainda está tendo estoque, a minha produção automaticamente vai decair. Então, quando eu penso em manter uma produção equilibrada, o que é preciso? Eu ter um bebê capaz de extrair o meu peito, de mamar de forma efetiva e eu ter demanda para isso. Então, quando eu limito as mamadas, eu não estou colocando essa fábrica para funcionar. Então, com isso, a minha produção pode cair. Se você me perguntasse qual seria a maior dificuldade das mães e qual seria a maior dúvida, com certeza eu poderia te dizer que será que eu estou produzindo leite suficiente? Eu acho que isso é o que causa mais angústia e ansiedade na grande maioria das mulheres, porque se você for ver, o peito não é transparente. Então, assim, sempre fica aquela dúvida de, nossa, mas o meu bebê mamou e ele ainda está querendo mamar. Será que o meu leite foi suficiente? Mas aí a gente tem que entender que o processo é um encaixando no outro. Então, o bebê que mama em livre demanda, ele sempre vai ajustar a produção da mãe. Se ele está mamando com efetividade, como que eu vou saber se ele está mamando com efetividade? Através das fraldas, das eliminações, do xixi, do cocô. Ele é uma criança que se relaxa depois da mamada, ele dorme. Esse bebê, ele vem aumentando o ganho de peso nas consultas que eu faço com o pediatra. Então, eu tenho tranquilidade de saber que minha produção está boa. Porque a amamentação, ela vai variar. Então, tem dias que o bebê vai mamar mais, tem dias que o bebê vai mamar menos, porque a amamentação não está só relacionada à alimentação. É uma forma do bebê se equilibrar, né? Tanto ali emocionalmente, fisicamente e nutricionalmente também. Então, ele vai buscar sempre o peito quando ele sentir que está alguma coisa faltando, que não seja apenas ali por fome, ele vai buscar a mãe para poder mamar. Então, nem sempre eu vou ter uma média de mamadas e tempo de mamadas, porque isso vai variar mesmo com o passar do tempo. Então, ela me falou, Isabela, extração não mede produção. Mas era muito frustrante, né? Ficar ali com aquela bombinha, tentando ordenhar e sair aquele tico de nada de leite. E ainda assim, fazendo acompanhamento com ela e com a pediatra, a Júlia continuou perdendo peso, até que foi decidido que a gente precisava complementar. E nessa fase, é claro que eu sempre ia fazer o melhor pela minha filha, mas
eu fiquei muito decepcionada comigo mesma, porque nasce uma mãe, nasce uma culpa, a gente acaba se culpando de tudo, tipo, puxa vida, mas é algo tão natural, tão instintivo, por que que não tá dando certo? Por que que eu não tô com seios fartos, né, jorrando leite ali para alimentar minha filha? É a coisa mais básica do mundo que eu tenho que fazer é alimentar ela e eu não tô conseguindo. Então, foi difícil, mas é claro que se era necessário, a gente ia partir para a amamentação mista, né? Que eu não queria parar de amamentar mesmo assim. Então, primeiro a gente começou ofertando com um copinho, daí é todo um processo, né? Porque você tá ali tentando amamentar, daí o bebê precisa, você precisa aprender e ensinar o bebê ao mesmo tempo, e ele também precisa se acostumar com aquele método. Então, a gente começou primeiro com o copinho, fazia uma sujeira, era 3 pessoas para segurar, com babadora aqui, enfim, o copinho não tá dando certo, vamos tentar a colher dosadora. Daí a gente começou com a colher dosadora e eu sempre amamentando ela, né, mesmo assim, fazendo a rotina de ordenha, tudo mais. E mesmo assim, a Júlia começou a ganhar mais peso, só que a minha produção não aumentava, né? Eu continuava ordenhando muito pouco, eu sentia, né, eu via que a Júlia só ficava saciada, né, só ficava tranquila depois de mamar, depois que ela tomava a fórmula. Daí, sempre em contato com a Michelle, eu falei, putz, o que eu posso fazer para aumentar essa produção, né? Fora essa rotina de ordenha. Daí, primeiro a gente tentou alguns extratos naturais, tentei de tudo, tudo que você possa imaginar eu tentei. Tentei extrato natural, tentei arruda caprária, tentei cardo santo, erva doce. Acabei com o estoque de chá da mamãe dos mercados aqui de Bragança, de tanto que eu tomei aquilo. Até canjica minha sogra fez para mim um dia, eu sei que vocês vão ouvir agora da Michelle. Ela fez para mim um dia e eu comi, o que eu comi essa canjica não tá escrito. Aumentei a hidratação também, tudo para tentar aumentar a produção e mesmo assim não aumentava. Até que a orientação da Michelle, da pediatra, foi que a gente tentasse a sonda de translactação. E eu tive bastante resistência, assim, quando a Michelle veio em casa, veio me mostrar, trouxe todos os apetrechos, eu olhava para aquilo e falava assim, meu Deus, como assim eu vou ter que alimentar a minha filha por uma sonda, sabe? Então, tive bastante resistência assim no começo, até que eu resolvi, falei, não, olha, é o necessário, eu quero continuar amamentando, então vamos tentar. E existe sim um dispositivo específico, né, para translactação, mas eu decidi usar a colherzinha dosadora, a Michelle tinha orientado que a gente podia fazer, então era um rolê. Eu colocava, a gente fazia a fórmula, né, ali no recipiente da colher dosadora, passava aquela sondinha bem fininha, por dentro da saída, né, que tem da colherzinha. Daí eu passava a sondinha por dentro da alça do sutiã, colocava ali perto do mamilo, colocava a Júlia para mamar, segurava a apresentação dela, né, a cabecinha dela, segurava a sonda, segurava o recipiente no meio e, nossa, precisava ter 5 mãos para amamentar e demorava, né? O objetivo da sonda de translactação é que tenha o estímulo, né? Porque quando ela estava na colher, para ela era muito mais fácil pegar o leite da colher do que ter que fazer a sucção no peito. Então, o objetivo era assim, elas sempre me falaram, olha, Isabela, não precisa ser durante toda a sua amamentação. Às vezes a gente consegue usar 1, 2 meses, às vezes 3 meses, né? Para que vá diminuindo cada vez mais a fórmula e você consiga amamentar sozinha, sem precisar da sondinha. E nas madrugadas era muito difícil, ela perdia a pega, às vezes ela passava a mãozinha e a sonda saía, então estava muito pesado, estava pesado para mim e estava pesado para ela. E mesmo assim eu não queria parar de amamentar, e por um certo tempo até deu certo, eu notei que a fórmula começou a diminuir um pouquinho, né? Então estava aumentando a minha produção, mas logo eu precisava aumentar a quantidade da fórmula de novo porque ela não estava saciando. Daí eu parti, além de continuar com a sonda de translactação, eu parti para um remédio, né, que é um galactogogo, que a função secundária dele é aumentar a produção de leite, sempre com orientação médica, né? E por um tempo funcionou. Eu acho que o máximo que eu consegui extrair, assim, mesmo sabendo que extração não mede produção, o máximo que eu consegui extrair com ele era tipo assim 60, 80 ml, isso num dia inteiro, né? Então ainda era muito frustrante, a gente ainda não conseguia entender por que eu produzia tão pouquinho. Daí teve um dia que eu saí de casa para cortar o cabelo e a Júlia ficou com a minha mãe e com o meu marido em casa.
E eu lembro quando eu cheguei em casa, meu marido veio falar comigo assustado e falou assim, olha, você vai me desculpar, mas eu tomei uma decisão como pai. A Júlia estava com fome, a gente tentou dar a fórmula pela colher, mas ela não desaprendeu, né? Porque ela estava acostumada agora a mamar no peito com a sonda. E eu tomei uma decisão, ela estava com fome, eu dei a mamadeira e ela mamou e ficou tudo bem. Quando a gente fala sobre o uso de bicos artificiais, isso é um grande tabu em relação ao aleitamento materno. Porque a gente se baseia no atendimento baseado em evidências científicas. Então, quando a gente pensa que o uso dos bicos artificiais, eles são provados que vão causar um impacto muito grande na amamentação, isso é principalmente nas primeiras semanas de vida ali daquele bebê. Porque esse bebê está desenvolvendo a sucção, ele está desenvolvendo a pega. Então, quando eu entro com alguma coisa muito precocemente, eu vou atrapalhar todo um processo. Mas as decisões, elas devem ser baseadas realmente no que é adequado para aquela mãe e para aquele bebê naquele momento. A saúde mental materna, ela sempre deve ser colocada acima de todas as coisas para que a mulher consiga evoluir no que ela está fazendo, desde que ela tenha um acompanhamento e um direcionamento profissional, ela vai saber muito bem o que se adequa à sua realidade e ela vai tomar a melhor decisão baseada naquilo que é melhor para ela e para o seu bebê. E eu não fiquei brava, não tinha nem como ficar, porque estava todo mundo tentando fazer o melhor para ela, né? E mesmo depois dela ter pegado a mamadeira, como eu sabia que aumentaria a chance dela desmamar, eu excluí, né, a mamadeira, né, só para uma emergência, quando eu realmente não pudesse estar em casa, e continuei amamentando ela com a sonda. Mas começou a ficar muito cansativo, que era muito estressante. Toda vez que ela ia mamar, eu ia assim, frustrada, sabe? Olhando aquilo para baixo, minha filha, aquela sondinha ali, tendo que ter 5 mãos. Nunca esqueço uma cena, eu tentando amamentar ela deitada de lado, minha mãe segurando, apoiando as costinhas da Júlia, eu segurando a sonda e a cabecinha dela, meu marido tentando segurar o recipiente. Então assim, e não era esse trampo, né, todo esse trabalho uma vez por dia, era várias vezes ao dia, né, a cada 3 horas mais ou menos. Daí depois de muito tempo, e outra coisa, a Júlia mamava muito rápido, então uma das orientações da Michele era dar um nó na sondinha. Daí eu dava um nó na sondinha, daí entupia a sonda, daí ela começava a chorar porque o fluxo estava baixo. Foi bem estressante, sabe? Eu acho que eu fiquei com a sonda quase 2 meses. Então eu realmente tentei de tudo. Tomei o galactogogo mais de uma vez, né? Que não é o indicado, para tentar aumentar a produção, até que eu fui na consulta da pediatra assim, bem chateada, sabe? Falando, olha, eu não sei mais o que eu faço, eu não quero parar de amamentar, porque eu ficava me lembrando de todos os benefícios que ela teria mamando, sabe? Os anticorpos, a proteção, mas eu queria que fosse algo prazeroso, tanto para ela quanto para mim. E uma frase que sempre vai ficar na minha cabeça, que tanto a pediatra quanto a consultora de amamentação falaram é: Isabela, cada gota conta. Eu falei, uai, gota eu tenho, né? De gotinha em gotinha eu tenho. Então, lembro também uma vez que eu usei extrator um tempão, tirei o recipiente, né, que acopla, e tinha, sei lá, 2 gotinhas, até tirei uma foto. E eu falei, bom, então a gente vai começar agora com a mamadeira, com a fórmula, mas antes dela mamar a mamadeira eu vou dar o peito. E foi sim uma ação em conjunto, né, porque minha família não me deixou desanimar, meu marido também me apoiando o tempo todo, não me deixando me culpar, né, por que aquilo estava acontecendo, porque mesmo com muita orientação e muita informação, ainda assim eu não conseguia amamentar sozinha, né, mas foi dessa maneira que durante 7 meses eu consegui amamentar minha filha de maneira mista, mas consegui. E ela desmamou espontaneamente, porque ela não quis mais, teve um dia que ela simplesmente não quis mais pegar, eu até tentei durante mais umas 2 semanas, mas ela não quis mais. Claro que ela mamava, né, durante esses 7 meses cada vez menos tempo no meu peito, mas ela ainda procurava. E naqueles minutos que eu ficava com ela, sendo 5, sendo 10 minutos, sendo menos, eu sentia que eu estava fazendo a minha parte como mãe. E a mamadeira e a fórmula não eram mais algo que me trazia tristeza e frustração. Eu sabia que eu estava fazendo melhor pela minha filha. Hoje,
olhando para trás, eu só teria feito uma coisa diferente. Eu teria sido mais gentil comigo mesma. Para fazer esse relato, eu comecei a ver algumas fotos, né, de quando a Júlia tinha nascido, tudo mais, as fotos que eu mandava para Michele, e mesmo ali de madrugada, com cara de cansada, com o peito sangrando, cheio, com dor, eu tentei assim até o último momento. Então eu fiz o melhor por ela, sabe? Como consultora de amamentação, eu tenho inúmeras experiências assim, e várias que realmente me preenchem como profissional, mas em todas eu acho que o que mais faz assim meu coração vibrar é ver a capacidade e a resiliência que as mulheres desenvolvem ao longo do aleitamento materno. Então, assim, quando a mulher está no processo de amamentação, ela passa por inúmeros desafios, e ver essa mulher se superar e encontrar forças onde ela acha que não tem mais, e o brilho nos olhos quando ela consegue, ou quando ela está em paz com aquilo que ela decidiu, eu acho que é isso que faz meu coração vibrar cada dia mais. A única coisa que eu teria feito diferente realmente teria sido mais gentil comigo. Então, para você que está passando por esse turbilhão, seja você amamentando em livre demanda exclusivamente, ou complementando com a fórmula, dando no copinho, na colher, na mamadeira, ou olha, não quero amamentar e eu quero dar a fórmula com a mamadeira já de uma vez, eu tenho certeza que você está fazendo o melhor pela sua filha, pelo seu filho. Né? A gente tem essa mania como mãe de se culpar por tudo. E a gente acha, né, antes de escrever esse relato, eu pensei, mas puxa vida, será que é um relato bem sucedido, com tantas inconstâncias? Mas sim, foi muito bem sucedido, porque eu consegui até os 7 meses. E mesmo se eu tivesse conseguido uma semana, um mês, o tempo e a quantidade não falam nada, não é isso que vai tirar ou te dar mais valor como mãe, entendeu? Então, se você está tentando fazer o melhor pelo seu bebê, você é a melhor mãe que ele podia ter.